Pesado, hein? Então, vamos lá. Nossa primeira Desconstruindo a Mix. Essa é a música Podridão. Ela foi rearranjada, né, para essa situação. O Benlio Bussinger me convidou para participar desse projeto. A ideia era fazer uma versão em comemoração aos 25 anos de lançamento. O que a gente faz falar muito mais do que só falar, que foi lançado em 95. A ideia aqui é mostrar um pouquinho do projeto, abrir ele sem nenhuma restrição. Então a captação foi feita de forma muito simples. Toda a bateria foi captada com um setup da Arcano, sem nenhum pré, sem nenhuma mesa para equalizar, enfim, toda a parte da produção foi feita depois dentro do computador, né? Não é um projeto grande, é um projeto de 46 tracks, né? Isso aqui são arquivos MIDI. Já deu para sentir, né, que é uma música pesada, é uma música que tem muita energia. Eu gosto de organizar bateria, baixo, guitarra, violões, teclados, backs, vozes principais e, por último, os efeitos, né? No caso aqui, a questão de efeito é bem simples, né? É um reverb específico para bateria, um reverb para voz e um delay. Não tem mais nada aqui. Como dá para ver, né? Tudo bem coloridinho, né? Para ser de fácil acesso visual, né? Por exemplo, azul, eu sei que são as guitarras, a bateria é sempre amarelo, o baixo vermelho. Alguma coisa ou outra varia um pouco, mas não passa muito. Eu gosto muito de organizar as minhas sessões em folders, né? Em pastas, em buzz. Então, normalmente eu organizo toda a bateria dentro de um drum folder, né? E às vezes, quando eu uso sample, como é o caso daqui, eu gosto de colocar todos os samples passando num mesmo folder, né? Justamente para poder tratar todos eles simultaneamente. Vamos começar falando aqui da bateria, né? Mostrar a bateria. Vou solar meu drum folder aqui, ela vai tocar toda sozinha. Essa bateria foi executada pelo Hugo Luna. Eu dei uma editada bem forte na bateria porque rock and roll tem muita informação. Já dá pra ver aqui, né? Tá tudo no tempo, tudo no seu lugar. O bumbo eu vendi, né? Eu triguei o bumbo e por fim eu resolvi usar somente o som do trigger. Na caixa não, na caixa eu uso a caixa original somado com um samplezinho, né? Então eu tenho o canal de bumbo, canal de caixa, minha caixa trigger, né? E a esteira da caixa original, né? Todos os tambores foram radicalmente limpos, né? Eles só soam quando tem que soar. Como essa música ela é bem explicada na questão de pratos, né? Eu consegui colocar o hi-hat num canal sozinho, o ride separado também e os pratos separados. Uma coisa que aconteceu aqui foi que um problema quando eu fui abrir esse projeto, que nesse computador eu não tenho plugins da Waves e eu tive que reinventar algumas coisas aqui, né? Então, vamos ouvir, né? O poder da edição é o seguinte, cara, é quando você consegue sair disso para isso. É uma diferença sutil, né? Traz definição, né? Como eu não tinha recursos para gravar, eu tentei fazer a melhor captação possível, posicionar o microfone de forma que ele tivesse o melhor rendimento e aqui clarear, trazer tudo para frente, né? Trazer o punch, definição. Então, se você ouvir, por exemplo, o canal de bumbo solado, é um sample, aí é de propósito, eu escolhi fazer dessa forma. O interessante é o seguinte. Primeiro, por que eu escolhi dessa forma? Porque o bumbo original, ele acabou vindo com muito vazamento. Não estava curtindo. Eu fiz sample do bumbo também, tentei usar os samples originais, mas eu não curti. E aí o que eu faço? Eu faço um roteamento do canal original do bumbo para um outro canal, né? Onde eu faço um roteamento MIDI. Então eu gravo via MIDI toda a execução
do bumbo, tenho ele aqui embaixo, ó, do bumbo, dos tons e dos pratos. Por que que eu não colei sample e tal? Porque eu queria ter a humanização, né? Quando ele toca levemente fora do tempo, para frente ou para trás, eu queria que fosse humanizado e não quantizado. A mesma coisa eu fiz com a caixa, só que a caixa eu tô usando a original, obviamente gateada, né? Dá pra escutar a raspinha dos pratos, né, do hi-hat, somado com a esteira original. Já dá pra perceber bem mais os vazamentos. Então, tira aquele corte, né, da caixa. E o meu sample, ele tem uma função específica. Eu vou botar o bumbo aqui, ó. No caso desse sample aqui, eu fiz o mesmo esquema do bumbo, né? Só que por fim eu optei por colar, né? E nas partes que tem dinâmica, na minha livraria eu tenho os samples com dinâmicas diferentes, né? Então eu fui colando forte, fraco, dá um trabalho danado, mas vale a pena. E como dá para perceber, ele traz o tapa da caixa e definição. Colocando aqui com o overall, sem a caixa sample. Então eu consegui colocar pressão na caixa sem ter que comprimir demais a caixa original, colocar a sonoridade bem próximo do que eu queria. A nível de processamento, eu tenho no bumbo algumas coisas bem básicas, né? Eu tentei ser o mais simples possível nessa mix, porque eu não queria perder tempo, porque tinha que ser divertido. Então, assim, eu uso algumas coisas, né? O real é que, nativo do Reaper, né? Eu uso ele bastante. Um channel strip, eu voltei a usar o Lindell. A primeira função é corrigir sonoridade, né? Então tem aquele médio feio, né, do bumbo, então eu fiz primeiro pequenos cortes, né? A semente do mal tá aqui, né? 846 Hz, né? Que é aquele som de balde, né? Dei uma definição no bumbo e um pouquinho de kick, né? Mas o principal mesmo é o somatório dos dois, né? Então, ó. Só o Ré aqui. Só para limpar aquele médio horroroso. Agora o Lindell. O Lindell já entra mexendo bastante no som, né? Eu gosto muito desse plugin por alguns motivos, porque ele colore o som, isso não me incomoda. Mas eu acho ele fácil de mexer, fácil de entender. Então quando a gente olha aqui, vê que eu tenho um equalizador nele, que dá força no grave. De novo, tiro um pouco mais de 500 Hz aqui agora, né? Olha a diferença. Aquele som de oco, né? Enfim, comprimindo bastante. Ele até tá com um ataque rápido, né? Facilmente poderia deixar em fator de 4:1. Enfim. E ele que dá a minha definição de timbre, né? Não tem mais nada no bumbo. Processamento de caixa. Na caixa original, ela foi gateada, né? Então assim, usei o próprio Reagate, né, do Reaper. E de novo, um filtrozinho aqui em 100. E pra mim, na realidade, o que
funciona realmente aqui é o somatório dos 3. E no folder, traz o corpo que faltou, né? E aqui tem umas coisas interessantes. Começa com Lindell, e como eu falei, ele colore bastante o timbre, né? E então, quanto mais você empurrar, esse colorido fica evidente, né? Então aqui, de novo, tem um corte, né, em 80 Hz, dando um pouco de ganho, puxando bastante grave, quer dizer, bastante não, moderadamente aqui em 200 Hz, 1.8 também, beliscãozinho em 5K e um beliscãozinho em 12. Então ela já faz uma boa diferença no som. Vamos ver. O grave vem muito daqui, né? Não tô usando compressão e tô dando uma pitadinha de gate aqui também. Depois do Lindell aí eu começo as compressões. Depois do Lindell eu tenho o meu primeiro FET 76 da Arturia. Então vamos ver o que ele tá fazendo aqui. Então, ele que tá controlando a dinâmica da caixa, né? Tá baixando ali uns 3 dB de pico. O nosso primeiro Pro Q3. Eu percebi que tinha uma espécie de assovio, né? Que tava me incomodando bastante, então eu usei um filtrozinho, um bel bem fechado aqui, né? Para trabalhar nessa dinâmica. Inicialmente eu cortei a frequência, mas optei por ter uma dinâmica um pouco maior. Subir. Esse assovio estava me incomodando. Puxei um pouquinho aqui de 200, né, no corpo da caixa. Então, nesse caso aqui, eu tenho 3 fontes sonoras, né, de caixa, que é a caixa original, a caixa sample e a esteira da caixa original. Só que quando eu equilibro o som delas, né, para mim, eu passo a tratar elas como se fosse uma caixa só, dentro de um canal só, no caso da caixa folder aqui, né. Os tambores eles foram vendidos também, eu optei por samplear os tambores, né, eu fiz o mesmo esquema, roteei o canal MIDI, para eu ter a dinâmica, para ter as frases exatamente como foram executadas, por conta de vazamento, por conta de algumas coisas que não estavam me agradando na hora da mixagem, né, principalmente quando vinha ataque de prato, né, então... E nesse caso aqui eu usei os samples da própria bateria, né, com a execução do Hugo. Nesse caso aqui ficou muito mais fácil, porque os meus samples já estavam previamente tratados, então aqui eu só, num geral, fui buscando definir melhor a sonoridade deles. Essa prévia geral que eu fiz dentro de um projeto, onde eu já limpei, já puxei algumas coisas. Então aqui é mesmo aquele pente fino, né, nas frequências. Vê que quase sempre cortando o som de balde, né, puxando um pouquinho de definição e a fundamental de cada um. Que o hi-hat não tem mistério, hi-hat é um corte radical lá. Geralmente eu corto em 1K, aqui tá em 735.1. RAID não tem nenhum processamento. Para os pratos aqui eu utilizei um processamento bem simples, né? Na sequência um equalizador cortando tudo abaixo de 2500, o FET 76, o Alex Hilton, ampliar um pouquinho a imagem estéreo dele, gosto bastante. E no ambiente, Reiki, né, cortando aqui no caso agora as altas, né, tudo acima de 2500 e um pequeno filtro aqui abaixo de 100. Essa é a nossa batera, né.
De efeito, eu só utilizei um reverbzinho, Vale a Vintage, né? Se eu não me engano foi um preset Fat Snare Hum. É só para dar uma olhadinha, né? Então eu uso o reverb diretamente na pasta de folder da caixa e dos tons. Não uso mais em nenhum lugar. Seguindo aqui, a gente chega no baixo, né? O baixo é uma ignorância só, gravado pelo César Castro, um dos baixistas mais competentes que eu conheço. O César, ele me mandou o baixo praticamente pronto, né? Esse aqui é o som do baixo processado na mix. Originalmente ele me mandou o baixo de A e o baixo processado. Se eu não me engano, ele usa o Parallax, um plugin incrível, né? Aí ele mandou a ideia de timbre dele e eu gostei. O som cru do baixo é assim. Mas eu queria aquele baixo um pouco mais nervoso, né? Um pouco mais sujo também. E então o processamento dele foi bem interessante. Que eu usei aqui um Pultec, né? Cortando aqui um pouco de altas, né? Em 10. Cortando um pouquinho aqui em 60. Uma coisa que eu gosto de fazer muito com o Pultec, que é dar booster e atenuar a mesma frequência, né? Então, é como se fosse uma dinâmica de compressão, né? Eu acentuo e seguro ao mesmo tempo, né? Então não tem muito mistério nessa regulagem. Partir de um preset, né? O Rock Bass. Então, ouvindo aqui, ó. É que ele traz um grave, né? Traz um corpo para a sonoridade dele, né? De novo, Pro Q3. Pro Q3 aqui ele não foi tanto para equalizar, mas só para controlar algumas frequências que estavam no contexto geral me incomodando. E por último, também da Fab Filter um C2, né? Um Pro C2. Comprimindo aqui menos 2.6 dB, né? Só para segurar esse carinha nervoso. Então ele dentro da mix com a batera. Finalmente, guitarras. As minhas guitarras aqui são azuis. Eu tenho duas categorias de guitarra, que é a guitarra rítmica e a guitarra efeitos, né? As guitarras rítmicas basicamente são 2 canais, né? Que foram gravados com uma Ledur de 7 cordas e uma Ibanez Prestige chinesa, ligadas num Zoom G1 direto em linha. Então, basicamente, foi gravado com o mesmo timbre, só mudou a guitarra. Afinação drop ré, sem processamento nenhum, as guitarras soam assim. A ideia inicial era só fazer um pequeno filtro nas guitarras, né, bem sutil, né, aqui abaixo de 60, acima de 12 mil,
Pode até tirar mais, porque elas são um pouco ardidas. E liberei um pouquinho de espaço aqui. Isso aqui nem estava me incomodando, mas eu já desci aqui mesmo 749, 750 Hz, né? Que está levemente aberto, bastante aberto, que era justamente para poder gerar espaço para a voz e outras coisas entrarem nesse espaço aqui. E o que eu gosto de fazer muito, que é processar junto, né? Então, esse canal aqui é o que faz bastante diferença. Então eu tenho, de novo, um equalizador cortando mais acima de 8, agora um pouco mais radical, por isso então que eu não fui tão... Eu devo ter começado por aqui, não lembro. Tem até uma acentuação, geralmente eu não faço isso, mas já estava aqui, então continua, né? E de novo, mais espaço. Por que que eu não equalizei tudo aqui diretamente? Porque eu tô falando de duas guitarras que, apesar de foram gravados com o mesmo timbre, são instrumentos diferentes, né? São takes diferentes, então elas têm as suas particularidades. Passando aqui pelo Lindell. Tá vindo aqui meio como com um filtro, né? Tem 20 Hz aqui, tá atenuando em 8. Tem uma beliscadinha aqui, de novo tirando bastante aqui, quase 4 dB em 240. Uma beliscada de novo de grave para 200 Hz. Né? Tô usando o filtro em 80. Não tá comprimindo nada aqui. E aí a gente vai para, de novo, Alex Hilton no folder das guitarras, o Fetso. Agora ele aqui um pouco mais delicado. Seguindo, tem os canais de teclados, né? Os teclados são bem interessantes nessa música. O grande lance de teclado é que você tem, ao mesmo tempo, um som e um som... Às vezes num timbre só. Tem que tomar muito cuidado para eles não ficarem brigando, né? Nesse caso aqui, tá tudo muito bem tranquilo, né? Tem a linha principal de teclado, né? As dobras que dão efeito, alguns ambientes. E algumas coisas precisam entrar, tipo, em camadas, né? Tipo, ela tá ali, tá baixinho, mas parece que ficou baixo, mas tem o contexto das outras coisas, né? Ele tem um momento que eu acho muito bacana aqui dessa música, que é esse teclado aqui. É super simples, mas eu acho isso tão legal. E tem um teclado que anda aqui, que eu acabei fazendo uma... jogando de um lado para o outro, né, com pano, só mesmo, fiz na mão mesmo, né, para poder gerar. Ele acontece aqui também, mas aqui ele tá estático. Só para gerar um movimento, né? E na hora do solo entra um Hammond. E basicamente é isso, de linhas de teclado. E sim, eu pulei aqui, distraí aqui das guitarras. Como são canais que são meio parecidos, fora a base, eu escolhi agrupar, né? Fazer um canal, em vez de eu ter 2 canais mono, ter um canal estéreo, né? Só para diminuir a quantidade. Eu não ia precisar de uma pós-edição, então aqui eu tenho um barulho.
Essa guitarra dega, 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 não tem nada demais. E aqui uma frase complementar, só para somar com a frase principal. Quando a banda tocava só os riffs, achei que faltou uma oitava, né, aqui, então escolhi gravar uma dobra. A maior curiosidade dessa música aqui, pra mim, ela tá no solo. Não é porque é o momento que a guitarra brilha, mas é porque esse solo é a guia. Foi o solo rascunho, foi a ideia inicial. Ela tá gravada com delay, com reverb, tem até pequenos errinhos de execução, mas eu achei que soou tão interessante que eu optei por deixar. Então, esse solo foi gravado de improviso. Se eu solar o canal, dá pra ouvir. Deixa eu tirar o processamento que possa vir a ter aqui. Ele tá mandando pro delay e pro reverb. Desligar aqui o delay e reverb de todo mundo. Então você vai ver que tá, olha. Curioso que jamais gravo com delay, com reverb processado, mas quando eu executei, aprendi e estava executando direito o solo, ele não soava com a mesma energia, com a mesma graça, o mesmo clima. E isso estava me frustrando bastante, né? Porque achava que eu não ia conseguir encaixar nem recriar o solo da guitarra, que também foi gravada com a G1-4 ligada em linha. E chegamos finalmente nos vocais. Tem muita coisa de vocal porque tem muito detalhe, tem muita dobra, tem camadas. Então a gente tem a linha principal da voz, né, que são, se eu não me engano, são esses dois aqui. Em alguns momentos eu tenho efeitos, né, tipo pergunta e resposta, ou som de radinho, né. E falando do processamento, também feito da forma mais simples possível. É a metamorfose política, mostrando tudo após a eleição. Mocinho vira bandido e o político vira ladrão. Então essa é a voz principal, Gabriel Tarjando, né? Previamente eu já passei a voz no Melodyne, né? Corrigindo algumas coisas e tal. E aqui eu deixei um Antaz, né? Um autotuner, né? Ligado de modo automático, somente para segurar uma coisinha ou outra que passasse, que eu não pego tão pesado na afinação. E como ele tem um drive, canta com drive também em alguns momentos e canta mais limpo, eu optei por deixar ele aqui pendurado mesmo. Equalização corretiva, né, cortando ali abaixo de 145, a voz do Gabriel não chega lá, tirando aquele som embolado, né, aquele som, aquele médio feio, né, aquela gordura, 800 qualquer coisa, de novo o Lindell, né, e de novo o Fat compressão. Ouvindo a voz solada. É a metamorfose política, mostrando tudo após a eleição. Mocinho vira bandido e o político vira ladrão. Sem processamento nenhum. É a metamorfose política, mostrando tudo após a eleição. Mocinho vira bandido e o político vira ladrão. Repara que a voz ficou fosca, né? Então foi pra trás um pouco. Então esse punch todo. É a metamorfose política, mostrando tudo após a eleição. E essas mudanças de timbre, né? São bem radicais, né? Tipo, um pouco mais malvado, um pouco mais limpo. Isso também é difícil de controlar. Então, inicialmente eu tive que fazer uma automação praticamente palavra por palavra, né? Pra deixar eles no volume correto, né? E é literalmente palavra por palavra. Cortar
botar no volume certo, próxima palavra, cortar, botar no volume certo e assim até o final em todos os canais. A construção disso aqui é interessante, porque apesar de eu ter separado em 2 grupos aqui, né, vocal e vocal, aqui é mais respostas, né? Aqui é o canto principal e as respostas. Só que em alguns momentos a resposta ela vem com uma pegada diferente ou com um efeito diferente. A gente trabalhou muito a questão do estéreo, né? As vozes LR, né? Nesse caso aqui eu não tenho tanta abertura de vozes, né? É mais o clima mesmo, né? Para gerar o efeito. Então o todo da voz é isso aqui, ó. É a metamorfose política, mostrando tudo após a eleição. Mocinho vira bandido e o político vira ladrão. A grande maioria, quase todos eles, são marionetes do diabo. A justiça e as leis compradas com altas somas de dólares. Sou espantalhada, só atinge a cabeça dos pobres. Subvida, subdesenvolvimento, submundo no Palácio Central. Então, dá pra perceber bem, né, que as vozes elas saem do centro, vão pras pontas, voltam pro centro. Em alguns momentos tem efeitos que foram previamente processados em algum lugar, não me recordo aqui, talvez ouvindo a música toda vá perceber que tem momentos que foram processados, né. Eu tive muita dificuldade aqui com sibilances, S's, F's, Z's. Eu utilizei o Pro DS resolver essa questão. O detalhe é o seguinte: em todos esses canais aqui do primeiro grupo de vocal, eu só estou usando um Pro DS no próprio vocal folder aqui. Nos backs não deu certo dessa forma, então eu tive que colocar no canal, né, de alguns para poder resolver. Justamente pela questão, né, que aqui no primeiro grupo aqui a voz ela tá quase sempre no centro e aqui geralmente ela tá em estéreo, né? Então tanto que já tá até nomeado, né? Vocal L, R, enfim. O conjunto aqui também, todos eles foram meio que tratados da mesma forma, né? Com exceção da voz principal aqui que eu tenho o afinador. Todos os outros basicamente têm a mesma configuração, não necessariamente com a mesma regulagem. Pode ser que tenha alguma diferença, mas se não tiver também não tem problema. Por que não fazer tudo dentro do mesmo canal de folder? Quando eu chegava na compressão, não dava certo. Então eu preferi trabalhar todo mundo, equalizar e comprimir individualmente do que o grupão aqui. Diferente no meu canal de pontas aqui, né? Vamos chamar de centro e pontas, né? Que aqui eu tenho de novo o Alex para abrir mais. O Pro DS tá no grupo também, mas ele quase não tá atuando porque eu joguei nos outros canais. E neste caso aqui, sim, tem um Pro C2, né, comprimindo o estéreo. Ambiência no grupo, mandando pro canal. Nesse reverb aqui tem, na minha opinião, um dos melhores reverbs, que é o Rematrix Player. Ele já vem pré-configurado e a gente pode fazer alguns ajustes, né? Mas o meu principal ajuste é esse aqui, que é botar um equalizador antes. E geralmente eu corto em 300 Hz, porque eu não quero que aquela informação de graves e tal venha para cá, eu não quero que reverbere os graves. Então todos os vocais tem um interessante aqui, tem uns vocais que andam, né, que a música ela é uma arte também, né? Então tem um detalhe interessante aqui nela. Viciados pelo poder! Os olhos de Deus eles não podem tapar. O juízo de Deus eles não podem comprar. Serão consumidos pela própria ambição. Os olhos de Deus eles não podem tapar. O juízo de Deus eles não podem comprar. Serão consumidos pela própria ambição. Então você vê que eu tenho um vocal aqui, né, com som de rádio de pilha. Esse vocal aqui que eu falei que estava processado, né? Ele já vem com som velado, né, som de rádio de pilha, de telefone, sei lá.
e ele anda no panorama. Em resposta a isso, lá no final da música, quando ele vem, já é diferente. Os olhos de Deus, eles não podem tapar. O juízo de Deus, eles não podem comprar. Serão consumidos pela própria ambição. Então é uma resposta, né? Aqui o som camuflado e aqui o som na cara. E aqui ele não anda. Quem anda é outra voz. Quase acabando, né? A gente tem... Podres, cobertos de podridão. Almas comprometidas com a corrupção. Pactos, aliança de maldição. Podres, cobertos de podridão. Eu tenho os gritos, né? Podres, podres, que são... Acho que são 3 vocais aqui, né? Em cada um deles, né? Sou eu, o Gabriel e o Hugo, né? Cantando. Então, cada um dos takes são 3 diferentes. Então, cada bloquinho desse aqui são 9 gritos, né? Diferentes, justamente para dar profundidade. Tem uma ediçãozinha que eu fiz aqui que eu gosto de falar que é bem tosca, mas ela funciona no contexto, né? Ouvindo solado aqui fica esquisito. Que na realidade ele dá um grito e eu recorto esse grito para estender várias vezes, né? Então aqui fica estranho. Então, provavelmente ele não usou nem metade do tempo, mas esse barulho, essa repetição, podridão, isso no contexto soa interessante. E o curioso é que não dá para perceber a emenda, né? E é de propósito, isso é pensado para ser malvado, né? E aqui no final... Cobertos de podridão. Então a gente fez muita camada de voz. Cobertos de podridão. Aqui em cada lugar tem um tipo de voz, essas duas aqui, ó, em estéreo. Cobertos de podridão. Uma limpa, uma mais suja. E aqui em cima... Cobertos de podridão. Eu gosto das camadas, né? Então eu tenho uma camada aqui com som de radinho de pilha, ó. Cobertos de podridão. Não chega a ser tão distorcido, mas dentro do todo... Cobertos de podridão. Dentro do todo eles se completam, né? Então, ouvindo esse trecho... Cobertos de podridão. O que mais a gente tem aqui? A gente tem os delays, né? Os delays eles estão onde? O delay tá na guitarra. O delay aqui, tive que substituir. Achei esse Arturia aqui muito legal também. Remete bastante o pedal real, né? Eu tô usando ele basicamente, acho que só nas guitarras solos e delays. Isso mesmo. Que elas estão aqui, ó. Que é função básica, né? De delay. Só isso. Ping-pong, né? Eu gosto muito do movimento. Coloquei também no solo, apesar de já ter gravado com processamento, porque ajudou a moldar, trazer o solo mais para dentro da música, né? Então, ouvindo com os delays. Nesse caso aqui, os faders ajudam muito, né? Fade in, fade out, né? Então, olha o solo. O juízo de Deus, eles não podem comprar. Você vê que o finalzinho aqui, que quando tá solado dá pra perceber nitidamente que a guitarra deu uma desandada, os outros elementos eles
eles completam, né? Dá uma ajudada. Bom, como eu já falei algumas vezes, né? Todos os áudios eles foram pré-editados, né? E eu já tive algum processamento na pré, imaginando que seria aquele processo de chegar no estúdio, timbrar, microfonar, timbrar na mesa e gravar. Eu penso exatamente dessa forma. Edito tudo e trago para cá para fazer a parte mais artística, né? No meu Master Fader aqui, mais simples que isso, impossível. Basicamente, o Diablo, que é um plugin de clipper, ele ajuda o som a clipar antes, né, de clipar. Então, eu ainda dei uma beliscadinha aqui no estéreo dele, abri um pouquinho, eu gosto bastante desse plugin, um pouquinho de punch, né, ver que ele... Ele traz todo mundo para frente, né? O Avalon VT 747 para essa função aqui. É bem pesadinho também, né? Então, como eu tô gravando a tela aqui, ele dá uma reclamada. E para chegar ao volume, né? O Pro L2 da Fab Field, ele basicamente é o volume. Observa que ele ainda tá pegando algumas caixas, né? Tem algumas coisas que passou. Agora, se eu selecionar todo mundo e desligar... uma diferença mais radical, né? Uma passada rápida, né? Os últimos canais que eu tenho aqui são os midis dos samples que eu fiz, né? Que, na realidade... eu usei ele só para gerar o som, né? O impulso, né? Para disparar. E a partir daí as escolhas é uma pesquisa, né? Tipo, eu não gosto de descaracterizar o instrumento, né? Usar um sample totalmente diferente. No caso, eu fiz isso sim com o bumbo, porque eu queria esse bumbo mais agressivo e definido, né? Infelizmente, na captação a gente teve alguns problemas e tô até lembrando aqui que um problema que a gente teve nesse dia foi rede elétrica, né? Então a gente acabou gravando algumas peças com ruído, por isso que eu vendi tanto o bumbo quanto os tambores. É um projeto bem legal, é uma música muito bacana. Essa é a minha primeira desconstrução de mix, eu pretendo fazer isso um pouco mais, mas lembrando que é importante você seguir um passo a passo, né? Não é uma receita de bolo, mas você seguir um procedimento para poder não se perder, se organizar, enfim. Eu tenho o arquivo bruto de todas essas gravações, né? Todos os instrumentos. Tô pensando, criando coragem aqui para ver se eu faço mostro a parte de edição, né? Como é que é fazer edição, mas enfim, isso dá trabalho. Então, vamos ouvir a música?
Espero que isso possa ter ajudado, contribuído para o teu desenvolvimento, né? Se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, algo que você queira saber, óbvio, não falamos de tudo, não mostramos. Essa é a ponta do iceberg, né? Esse aqui é o trabalho final, mas existe todo um processo antes disso, né? Captação, edição, a maior parte do tempo a gente gasta na edição. Fiquei motivado a fazer isso por conta de que eu aprendo muito vendo também, falando sobre as coisas que eu faço, e eu gosto, né? Então, se você tiver alguma pergunta, eu vou ter um prazer imenso de tentar responder, de tentar ajudar. Pelo menos eu prometo me empenhar a tentar descobrir, né? Meu nome é Rodrigo Oliveira, te vejo no próximo vídeo.